Vamos ao Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9. Versículo 18. Aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João o Batista, outros Elias, e outros que se tratava de um dos antigos profetas que teria voltado a viver. E ele disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: O Cristo de Deus. Irmãos, nós temos aqui anunciado que nós somos um povo antigo. As nossas almas, elas transitam pela história desse mundo, assim como as almas de muitos outros homens que, sem saber, estão aqui edificando o futuro desta humanidade. Mas nós vivemos um período muito difícil deste mundo, porque é uma época em que os homens adquiriram conhecimento da ciência, desenvolveram um pouco a sua tecnologia, mas ainda o homem não tem conhecimento da ciência de Deus. E por isso o homem comete excessivas transgressões. Isso faz com que, a cada dia que passa, o mundo esteja mais envolto na nuvem escura do pecado. E quando o pecado ele predomina sobre uma humanidade, as consequências são gravíssimas. E nós que somos o povo de Deus, nós que somos homens e mulheres chamados para sermos a semente de uma nova geração, também estamos sujeitos a este mal que está no mundo. E precisamos, assim como o Senhor fazia, ter cuidado de preservar o nosso espírito. A nossa alma precisa de cuidados. A alma é como um campo e o mundo está cheio de ervas daninhas. E nós podemos ser envolvidos pelas maldades, pelas coisas ruins que podem nos prejudicar profundamente, que existem no mundo em grande quantidade. Como povo de Deus, nós precisamos nos preservar. Veja que na introdução aqui da leitura, nós vimos que Jesus estava recolhido. Nós percebemos que mesmo ele sendo o Senhor, o Filho de Deus, aquele que viria a ter poder sobre todas as coisas. Olha, quando vemos os atos da vida de Jesus, nós percebemos que o poder de Deus estava com ele. Ele podia fazer coisas ilimitadas. Ele dizia aos ventos: acalmem-se, e eles se acalmavam. Ele dizia às tempestades: acalmem-se, e a chuva parava, os ventos se aquietavam, as ondas do mar se aquietavam, porque ele tinha todo o poder sobre ele. Os evangelhos dizem que o Senhor foi levado a uma região deserta, onde ele passou 40 dias de aflições, sendo tentado pelo diabo, por aquele príncipe das trevas, da escuridão, que ainda tem o seu reino neste mundo. E o Senhor, ainda que tivesse todo esse poder, ele se recolhia para orar. Quando nós oramos, a nossa mente, o nosso ser espiritual,
ele entra em comunhão com Deus, com a mente de Cristo. E por ele, nós recebemos o fortalecimento da nossa vida, o fortalecimento dos nossos pensamentos. Por ele nós decidimos melhor, acertamos nas coisas que estamos fazendo, nos vemos mais livres, libertos desta nuvem escura que se intensifica a cada dia. Mas nós precisamos cuidar de nós como se cuida de um campo. Se aparece uma erva daninha, nós precisamos tirar aquela erva daninha enquanto ela não tomou conta de tudo. Isso significa o quê? Para nós limparmos um campo, nós precisamos de ter uma ferramenta. Nós precisamos de ter uma enxada, nós precisamos de ter um enxadão, precisamos de ter uma foice para ir lá e tirar aquela erva daninha do campo. A nossa alma também é assim. Quando uma erva daninha se instala nela, alguém nos disse alguma coisa que nos faz mal, alguém conseguiu fazer a gente se envolver nas teias do pecado, então precisamos tirar esta erva daninha de dentro de nós. E como num campo, nós precisamos também de ferramenta. E aqui as ferramentas de Deus nós encontramos na sua palavra. É aqui que nós precisamos encontrar os instrumentos necessários para limpar o campo da nossa alma da presença de todo o mal. E daí precisamos ler as Escrituras. Precisamos consultar os Escritos Sagrados, porque eles são ferramentas. Eles vão dizer para nós o que é que está errado, como nós devemos fazer para se livrar desta erva daninha que se instalou dentro do nosso coração. Mas o Senhor, assim como Ele fazia, também precisamos, todos os dias, iniciar a nossa jornada, deixando que o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, possa entrar em contato com a mente de Deus. Amém? Outra coisa importante na leitura, o versículo 19 nos fala que era muito comum os homens daquele tempo acreditar que aqueles que haviam deixado esta vida poderiam voltar a nascer. É o que nós chamamos aqui de encarnação. O pensamento era muito comum. No mundo ocidental, a igreja acabou abafando este pensamento, que de maneira alguma deve nos escandalizar. A alma nasce sucessivas vezes em busca da sua luz, em busca da sua salvação, em busca da posse da sua eternidade, fazendo sempre a vontade de Deus. Versículo 20, ele faz uma pergunta aqui para os discípulos. Quem dizem os homens que eu sou? Então disseram, olha, uns que é o João Batista, que já havia morrido, outros Elias, outros um dos antigos profetas que ressuscitou, que voltou à vida. E vocês, meus discípulos, e vocês que estão comigo? Quem dizem? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Nós, como povo de Deus, precisamos declarar que Jesus é o Cristo de Deus. Aquele profeta que Moisés disse, olha, o meu pai vai se levantar no meio de vós um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis. E aqueles que dentre o povo não ouvir o Senhor, será extirpado no meio das tribos. Isso quer dizer, se nós somos povo de Deus, e a gente não ouve o Senhor, a gente não ouve o Cristo de Deus, com certeza nós seremos extirpados. Nós seremos tirados do meio do povo. Eu costumo dizer, irmãos, que Deus, Ele não tem problema nenhum em te fazer sofrer. Não tem nenhuma dificuldade para Deus te fazer sofrer, porque Ele quer a sua morte apenas para que você viva. A morte é uma ferramenta que Deus usa para poder entrar na tua vida e te chamar para Ele.
É assim que funcionam os mecanismos de Deus. Para ele, a morte, o sofrimento, a cama, a tragédia, anos de enfermidade, para Deus nada significa. Porque para ele, um dia para Deus, são 2000 anos para o homem. Ele não tem problema nenhum em enviar para você um sofrimento se ele quiser te chamar para ele, mas não precisa disso. Se você observar aquilo que este profeta, chamado o Cristo, veio para nos ensinar. Ouve a palavra de Jesus e você estará livre das tragédias, dos sofrimentos, daquelas ferramentas dolorosas que Deus usa para chamar à luz os seus filhos. Amém? O Cristo de Deus. Todo o povo esperou sempre este Cristo, chamado também de Messias, chamado ungido, escolhido, o Filho especial de Deus, o primogênito, o primeiro da nossa família, da família de Deus. Ele é o Cristo, aquele que nós cremos que veio entre nós. Isso tem que ser muito forte dentro de mim, em qualquer circunstância, em qualquer momento difícil que você estiver passando, clame ao Cristo de Deus, Senhor, porque Ele é Deus entre nós. Senhor, só Tu és Deus, me socorre. Amém? Se nós somos ovelhas do Senhor, rapidamente vem o socorro. Como era comum entre o Senhor, Ele dizia, olha, não faça alarde que eu sou Cristo. É necessário que o Filho do Homem, Ele padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos, dos escribas, e venha a ser morto, e ao terceiro dia Ele possa ressuscitar, mostrando que venceu a morte e os infernos. E Ele dizia, no versículo 23, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir atrás de mim, após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. O que quer dizer isso, irmãos? O que quer dizer isso? O Senhor quer dizer que nós precisamos abrir mão das nossas próprias convicções, dos nossos próprios pensamentos e conceitos. Porque a alma, ela já nasce iludida pelo mundo. A alma já nasce envolvida com os pecados desse mundo, com os sonhos do mundo que são ilusórios. A alma precisa ser lavada pela palavra de Deus. Ela precisa ser limpa pela palavra de Deus. E se nós resistirmos ao Espírito Santo, Ele não pode fazer nada por nós. Aí entra a ferramenta da dor, das tragédias, das dificuldades. E o Senhor não quer que isso aconteça a você. Certamente, irmãos. Certamente. Então, o negar-se a si mesmo não quer dizer que o Senhor não quer que a gente não goste de nós, que a gente não dê atenção à nossa vida. Não, de maneira alguma. Mas não devemos, de maneira alguma, criar obstáculos para que o Senhor faça essa renovação em nós. E para isso, faz-se necessário negar a nós mesmos. Negar aquilo que nós pensávamos que era importante para a nossa felicidade. Eu quero lembrar aos irmãos que Jesus tão bem esclareceu a nós sobre as coisas materiais. Depois de muito falar sobre as riquezas do Espírito, Ele não deixou de falar sobre o comer, o vestir e o morar. Ele diz, olha, primeiro você procura o reino de Deus. Primeiro a justiça do reino. O que é a justiça do reino? Andar segundo a vontade de Deus. Depois eu te acrescentarei naturalmente essas coisas. Você não tem que se preocupar com isso. Ainda fala muitas coisas. Olha, o passarinho não trabalha e tal, e o Senhor alimenta. Não é mesmo? Os lírios do campo, eles se vestem com muito mais glória do que o próprio rei Salomão, que foi um homem glorioso, bonito, inteligente, sábio. Ele diz, olha, o Senhor veste a erva do campo,
que só está aí para enfeitar, amanhã ela seca e é jogada fora. Por que que ele não vai cuidar de vocês? Que são aqueles que trabalham na construção da humanidade. Ainda hoje falamos na nossa escola sobre a nossa missão no mundo. Nós estamos aqui para construir o mundo, construir a humanidade. O problema nosso é o mal. Também na escola, dias atrás, eu fiz uma pergunta. Por que que a Nova Jerusalém, o mundo novo, o mundo que todos os homens de bem sonham, ainda não foi estabelecido na terra? A resposta foi direta por um irmão. O mal está presente no mundo ainda. É porque o diabo não deixa o bem se estabelecer. É simples assim. Então, irmãos, nós somos este povo de Deus, chamados para anunciar essas boas novas. O Senhor só quer o nosso bem, Ele não quer o nosso mal. Ele só quer o nosso bem. Vamos acreditar nisso e não nos fazer obstáculo para a entrada do reino de Deus na nossa vida. O Senhor quer entrar na nossa vida para fazer de nós uma vida digna do seu nome, uma vida feliz. E não só para esse tempo. Hoje não devemos ter os mesmos sonhos do mundo. Se Deus nos sustentar a vida e a luta, nós já agradecemos muito, Senhor, por essa bênção. Não nos falta comida, não nos falta alimento, temos saúde de sobra. Todos nós aqui, com algumas pequenas exceções, todos nós aqui temos saúde sobrando, né? Alguns até gordura sobrando, de tanto gordinho que está. Não é verdade, irmãos? Gordinho. E temos que abençoar a vida que Deus nos dá, porque ela é muito cheia de bênçãos. Dizia Davi, o nosso cálice transborda de coisas boas. Então não vamos ficar sonhando com o mundo, mas vamos sonhar com um mundo novo. Amém? A nova humanidade. Estamos aqui trabalhando para construir esse mundo, ainda que no meio de homens maus. Não tem importância, continuemos trabalhando no bem. Não olhando para o ímpio e dizer, mas o ímpio é mais próspero do que eu. Não faça isso. O Salmo diz, olha, a vida do ímpio é passageira, a tua permanecerá. Porque somos eternos e continuaremos nascendo, morrendo e renascendo neste mundo para continuar construindo o futuro de todos nós. Essa é a vontade de Deus, é a lei natural da vida. Não há nada nesse sentido que nos escandalize. Não sejamos obstáculos para Deus. Por isso ele diz, negue-se a si mesmo, negue os teus interesses pessoais, para que sejam implantados na tua vida os interesses coletivos, os interesses da humanidade. E a palavra diz mais ainda, olha, tome cada dia a sua cruz. O que significa isso? Cada dia tem um aborrecimento para você poder carregar. Amém? Hoje teve um aborrecimento na tua vida? Não reclame, diga amém. O Senhor é bom. Olha a palavra que está dita aqui, tome cada dia a sua cruz. Lá quando o Senhor falava do comer e do vestir, ele diz assim, olha, não fica atormentado com os dias de amanhã, com os dias vindouros. Porque cada dia tem seu mal, ele diz isso. Então hoje, vamos viver o dia de hoje com alegria, em paz. Olha, estamos com saúde, temos que comer, temos o que morar e vestir hoje. Amém, estamos felizes. E amanhã? Bom, amanhã é com Deus. O Senhor deixa isso claro, cada dia tem a sua bênção e tem o seu mal. Senão ele diria, olha, a cada mês você me entrega a sua cruz, ou tome a sua cruz de cada mês. Não, ele diz, tome a sua cruz de cada dia. Então, cada dia tem um desafio. Por quê? Porque isso aqui é uma escola de aperfeiçoamento. Técnico? Não. Também. Mas, e acima de tudo, aperfeiçoamento espiritual. Moral? Eu não gosto de dizer moral, porque moral é uma coisa do homem. A moral muda. As coisas do espírito, não. Você está aprendendo para a eternidade, não para a vida passageira. Aperfeiçoamento de natureza espiritual, eterno. Cada dia você tem um desafio, vença o seu desafio, agradeça a Deus por Ele estar na tua vida. Não reclame com Deus da vida, não.
Tome a cada dia sua cruz e segue-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida nesse mundo, vai perder a vida verdadeira. Acompanha aí na leitura, versículo 24. Mas qualquer que, por amor de mim, perder esta vida passageira, ele salvará a vida verdadeira, que é a vida eterna. Amém? Então, mais a vida com o Senhor e menos a vida com o mundo. É uma escolha que nós precisamos fazer. Ele alerta aqui, mas muito. Olha só o 25. O que adianta o homem ganhar todas as coisas do mundo e perder-se prejudicando a si mesmo? O que adianta você ganhar todas as coisas do mundo e prejudicar o futuro da sua alma? Olha as considerações que ele está falando aqui. Ele está falando aqui das coisas materiais, que é um tormento para todos nós. Precisamos diminuir as nossas necessidades materiais. Precisamos diminuir, viver com mais simplicidade. Às vezes somos chamados a prestar um testemunho, simplesmente para dizer que nós ou não bebemos, ou não comemos, ou não fazemos, ou não seguimos, ou não falamos, porque somos do Senhor e não temos coragem. O Senhor diz aqui no versículo 26, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar. Olha, nós não podemos nos envergonhar do Senhor. Nós somos homens de Deus e mulheres de Deus. Não devemos nada a ninguém. Nos acham estranhos porque somos honestos? Nos acham estranhos porque abominamos o pecado, o roubo, o adultério, a pornografia, a liberdade insana, a doutrina do mundo, porque somos honestos, pessoas de bem, porque ajudamos uns aos outros, porque repartimos, porque oramos, porque dormimos cedo, porque acordamos cedo. Nos acham estranhos porque lemos a Escritura todos os dias, porque oramos todas as manhãs. Nos acham estranhos por causa disso? Quem que será estranho nessa realidade? Perante isso aqui, nós somos pessoas normais. Estranhos são eles que se deram ao pecado. Vamos ver agora o que eles vão fazer com o diabo. Deram força e liberdade para ele. Vai ser uma tragédia. Muitos aqui virão. Não nos envergonhamos do Senhor em nenhuma circunstância. Quando vier o Filho do Homem na sua glória, que é aquele dia do juízo, o dia em que o Senhor vai separar definitivamente o bem do mal. Quando ele vier na sua glória, na glória do Pai Celestial e dos anjos santos, vos digo em verdade que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino. Então, se nós nos envergonharmos do Senhor, ele se envergonhará de nós também, naquele dia. Ele vai dizer, não é dos meus. Esse não teve coragem. Muitos daqueles que estavam com ele naquele instante, ele disse, eis que aqui estão alguns que não provarão a morte até que venha o reino de Deus. Ele não estava falando, evidentemente, da morte do corpo. Falava da morte do espírito, porque todos morreram. Todos esses que estavam com o Senhor morreram fisicamente, mas já estavam bem vivos espiritualmente. É desta vida, é esta vida que nós precisamos procurar. É desta vida que nós precisamos nos preocupar em tê-la para nós definitivamente. Que o Senhor nos ajude a ter coragem, firmeza, para andarmos nos seus passos. Ele é o Cristo de Deus. Amém.